Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Contemporaneidades. Hoje eu estou aqui com o Alex. Tudo bem, Olá, Alex? tudo bem, Mari? Então, tá bom. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e polêmico, né? Uma das questões que tiveram ênfase nas últimas semanas, que é a tributação dos livros proposta pelo Paulo Guedes, né? Então, a nossa ideia hoje é discutir um pouquinho quais são as implicações dessa tributação e falar um pouquinho da importância do livro, né, como um objeto cultural e de instrução, né, e como é que isso se coloca diante dessa perspectiva de tributação. Certo? Certinho. Vamos lá? Vamos lá. Acho que a gente pode começar falando sobre tributação em geral, né? Tá. Vamos resgatar um passado meu aí, que eu estudava direito tributário. Eu revisitei, então, algumas doutrinas do direito tributário brasileiro, para tentar entender um pouco mais por que existe uma tal imunidade ali, o que significa imunidade e assim por diante. Bem, o direito tributário, ele tem várias funções. Uma das funções mais evidentes é a arrecadação, né? Então, tem-se tributo, porque o Estado tem como finalidade arrecadar dinheiro para fazer algumas coisas, por exemplo, obras públicas, oferecer serviços essenciais, como subsidiar transporte, luz e assim por diante. Polícia, né? Dar o salário para o pessoal, né? Esses queridos, e assim por diante. Essa é uma das funções. Contudo, tem uma outra função muito interessante do direito tributário que tem ficado cada vez mais importante num Estado como o nosso, que é o Estado social democrático de direito. Ou seja, qual que é, né? Que é a função indutiva de ações. Então, por meio da tributação, o legislador ele tem em mente induzir certos comportamentos e não outros. Então, por exemplo, se você taxa mais um determinado produto do que outro, você passa a mensagem para o seu consumidor, afinal de contas, o melhor jeito de você fazer com que alguém faça ou não faça alguma coisa é mexer no bolso. Claro. Né? Você induz que esse é um produto que deve ser evitado, deve ser consumido mais ou menos. Isso também significa uma função de distribuição de renda, e isso é muito legal. Se você, por exemplo, tributa, coloca uma alíquota maior em produtos que são normalmente consumidos pela classe alta e menor na classe baixa, ou produtos essenciais do dia a dia, você facilita o acesso a alguns produtos e não a outros. Exemplo fácil. Faz sentido você colocar a mesma alíquota de tributação em arroz e em iate? Não faz sentido. Por que não é a mesma alíquota? Porque o legislador tem como ideia principal que o arroz deve ser facilitado. Eu não posso colocar muito tributo no arroz, porque isso vai dificultar, e se trata de um bem essencial de acesso a todo mundo. E o iate? O iate não é essencial para absolutamente ninguém. Então eu posso colocar mais alto, se alguém quiser, não tem problema nenhum, o Estado e a sociedade ganham mais com isso, porque tem uma alíquota maior e assim por diante. E no caso dos livros? Há uma rápida história. A ideia de não tributação do livro surge no Brasil na Constituição de 1946, com o escritor Jorge Amado. Eu acho isso muito legal. Ele conseguiu emplacar. E desde então está nas nossas constituições a isenção tributária de livro, ou seja, o papel do livro não paga imposto. E acho que dentro disso que você está falando já tem então uma questão que né? O livro é considerado então pela nossa Constituição como um bem essencial. Exato. Né? E justamente por isso que ele está no rol desses produtos que tem uma isenção
justamente para que haja um incentivo à leitura, essa é a prerrogativa. Pois é, eu acho que isso é a parte mais fantástica, que é a conclusão que a gente tem que chegar depois dessa explicação, né? Bem, por que que o livro está lá? Porque há uma mentalidade no Constituinte, para quem não está muito familiarizado, Constituinte no direito é dito aquele que escreveu a Constituição, né? Desde 1946, os constituintes vêm tendo essa ideia, olha, o livro, e não só o livro, tá? Jornal, revista, tudo que é papel impresso, Sim. que tem como finalidade a informação, a educação e assim por diante, não pode ser tributado. Por quê? Porque é uma maneira de incentivar. Se eu tributo, eu aumento o custo. Sim. Aumentar o custo significa diminuir a quantidade de venda. Sim. Bem, para só finalizar essa primeira introdução sobre o direito tributário, eu queria ler um trecho de um dos que talvez seja um dos maiores tributaristas do Brasil, que é o Luiz Eduardo Chueire, que foi meu professor. Ele escreve no seu curso de Direito Tributário. O Constituinte não pressupôs que quem incorre em operações relativas a livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão tivesse menor capacidade econômica, merecendo daí maior atenção. Ou seja, não é porque alguém é pobre. Tá? Ao contrário, o que se encontra no referido dispositivo, do dispositivo da Constituição Federal, é um estímulo à atividade cultural por meio dos livros, periódicos e jornais, além de garantia da liberdade de manifestação do pensamento, do direito de crítica e de posicionamento político, religioso ou ideológico. Dessa forma, o que se encontra na imunidade aos livros, jornais, periódicos e ao papel destinado à sua impressão é um estímulo à atividade cultural exercida por meio dos livros, periódicos e jornais. Tal incentivo, vale dizer, poderia dar-se em qualquer situação, quando o legislador, por meio de normas tributárias indutoras, que eu acabei de explicar, fomenta determinada atuação do contribuinte. No papel de garantia, encontra-se a defesa de uma liberdade fundamental. Aqui o Chueire, acho que pega num ponto muito legal, né, Mari? A imunidade do livro, dos periódicos e dos jornais como uma forma de garantia de uma liberdade individual. Sim. Eu acho que aí a gente entra em dois pontos que eu gostaria de discutir com você, né? O primeiro seria essa questão, então, de que o acesso ao livro, ele é um direito, né? Então, acho que a gente poderia discutir isso puxando aqui uma ideia que a gente discute bastante aqui no curso, que está num texto do Antônio Cândido, que é um crítico literário maravilhoso, né? Nosso aqui, brasileiro, e que vai fazer uma reflexão importantíssima num texto que se chama Direito à Literatura, né? Em que ele vai fazer uma discussão sobre o que são bens essenciais e supérfluos, né? Aqueles que são compressíveis e incompressíveis, na linguagem que ele vai usar ali no texto, e que vai dizer para a gente da importância da literatura como um bem essencial, né? Do livro como um bem essencial, do acesso à literatura como um grande transformador da realidade das pessoas, né? E acho que aí a gente tem uma questão que né? Quando a gente tributa ou não tributa um livro, né? Quando a gente tem a isenção, por exemplo, da tributação, o que a gente está fazendo é incentivar que as pessoas leiam mais. E se a gente está incentivando que as pessoas leiam mais, a gente está fazendo com que essas pessoas tenham uma formação para que, inclusive, elas possam lutar por outros direitos. Na verdade, essa é a grande defesa do Cândido nesse texto, né? De que os livros, eles são um direito, porque, primeiro, eles dão acesso à humanidade dos sujeitos, isso é muito importante, né? Não é só... Uma das coisas que o Antônio Cândido fala nesse texto que eu gosto muito é que a gente tende a colocar como direitos essenciais, né, a comida, a moradia, enfim, isso é fácil da gente visualizar.
Então é fácil da gente dizer, a pessoa tem direito a comer como eu, a pessoa tem direito a morar, né, numa casa como eu. Mas a pessoa tem direito a ler Dostoiévski, a ler Shakespeare como eu, né? E o que o Antônio Cândido vai defender é que sim, né? Porque isso é fundamental para a formação de um humano, né? Porque a literatura é uma manifestação da humanidade, é uma manifestação da subjetividade, do imaginário, que são todas questões que nós precisamos ter para viver com dignidade, né? Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo e fundamental. Então, quando a gente olha para o acesso ao livro, né, sendo facilitado, a gente está falando do acesso a uma formação que leve as pessoas a se constituírem enquanto cidadãs, que no fim das contas é o objetivo da Constituição. Sim. Né, que a gente já discutiu aqui, inclusive, em outro momento, quando a gente falou, né, daquele episódio do Cidadão Não, né? Do quanto que essa Constituição é chamada, inclusive, de Constituição Cidadã, né, de 88. Então, eu acho esse ponto muito importante. E aí você toca aí em outro ponto que é fundamental, que é quando eu incentivo as pessoas à leitura, né? Eu estou incentivando que várias vozes possam ser ouvidas, né? Que se possa ter uma pluralidade, portanto, né? Tanto de pessoas que escrevem, quanto de pessoas que leem. Então, a gente tem uma troca de discursos muito mais possível, né? Quando a gente fala nessa isenção, do que se a gente elitiza esse acesso, né? Que, vale dizer, gente, já é elitizado. Ô, louco. Né, no Brasil. Não dá pra gente dizer que o livro é barato no Brasil, né? Ou que ele é super acessível. Já não é acessível, né? Esse é o ponto. Já é consumido por uma elite, né? Pela classe média alta. E aí, se você tributa, né? A perspectiva é de um aumento de 12%, né? E isso vai impactar com certeza no valor final dos livros. Então, a gente tem aí uma questão que é também, né? Que tem se dito muito sobre esse aumento. Esse aumento não ocorre, né, num momento em que a gente está vendo uma efervescência de autores negros, de autores da periferia, de autores, né, que estão falando do lugar do movimento LGBTQIA, né, enfim. A gente está vendo florescer uma série de discursos que antes estavam muito colocados à margem e que agora encontraram, principalmente nas editoras independentes, né, uma via para se constituir, enfim, né, e são autores que estão sendo muito lidos, né, então é interessante pensar que aconteça essa proposta nesse momento. Sim, é sintomático, né? Isso aí a gente volta, acho que na primeira discussão daquele primeiro contemporaneidades que a gente fez. A resposta, o Paulo Guedes foi confrontado com isso, né? Perguntaram isso para ele e ele deu uma resposta. Bem, lá Paulo Guedes. Ele, falando nisso assim, esse projeto, a gente está discutindo um ponto muito específico do projeto, que é uma reformulação tributária do Brasil, né? O Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. Acho que não existe uma alma viva que contrarie isso. A questão sempre é o como, né? Ele está nessa ideia de voltar ao ICMS, então a gente está pegando só esse ponto específico, né? Bem, o Paulo Guedes foi confrontado. E aí? As pessoas vai diminuir a leitura, vai diminuir o acesso à leitura. A resposta dele é um tanto quanto inusitada para um economista que se diz tão importante. Ele disse, ninguém vai deixar de ler porque vai aumentar 12%. Quem compra livro vai continuar comprando livro. Bem, Paulo Guedes, só sobra falar que é má fé, porque esse raciocínio, ele serve muito bem, tem a questão de toda a elasticidade econômica, na economia isso é muito importante, que é o seguinte, quando a sua renda começa a diminuir, quais os bens que você primeiro deixa de consumir? Isso daí para a economia é muito importante, o Paulo Guedes sabe muito bem disso,
E existem aqueles bens que você nunca deixa de consumir, né? São aqueles bens que você só não consome se você realmente não tem dinheiro. Por exemplo, roupa, a moradia, a água e assim por diante. O livro é um desses casos? Obviamente não. Né? Mesmo nós que trabalhamos com leitura todos os dias, que dependemos dos livros para o nosso trabalho, inclusive, com certeza, no momento de crise financeira, nós deixaríamos de comprar livros assim, de uma hora para outra. Com certeza. Eu nunca deixaria, numa decisão entre comer e ler, é óbvio que eu vou comer. Né? Então, assim, primeiro, ele parte de uma falácia que é falar que as pessoas vão continuar lendo. E daí, né, quem são os leitores do Brasil? Acho que é muito importante. Leitor é alguém que tem o salário do Paulo Guedes? Que consegue suportar esses 12%? Não. Assim, esse é um tipo de leitor. Se a gente pega quais são os maiores consumidores de livros hoje no Brasil, são estudantes. E agora, falando no caso bem específico, né, se for pegar quais são as pessoas que mais leem livros por ano no Brasil, são os pesquisadores. Ou seja, quem está na universidade. Quem está na universidade, seja na graduação, seja na pós-graduação. Para quem não sabe, a bolsa de pós-graduação no Brasil, que inclusive foi cortada, está sendo corta, volta, na pós-graduação, mestrado, R$ 1.500. Com isso não dá para nem pagar quase nada, quiçá comprar um livro. Ou seja, aumentar 12% é sim impossibilitar acesso à leitura da maior parte dos leitores. Outro ponto, igual você falou muito bem, quem que está crescendo muito? Escritores que precisam de certa ajuda para conseguir publicar, ou seja, que não têm capacidade financeira de arcar com uma publicação, e editoras independentes. Quem que quebra numa dessa? Primeiro, livrarias e editoras independentes, ou pequenas, né? As grandes redes, que, o que é mais triste, também estão quebrando. Até elas estão quebrando, né? A gente está no processo de recuperação judicial de Cultura e Saraiva. Sim. As mais afetadas são as pequenas editoras, as pequenas livrarias, os pequenos escritores, não pequeno no sentido assim, que não tem uma grande venda, né? Que estão começando a entrar agora, que conseguiram, igual você bem colocou, há pouquíssimo tempo, entrar no mercado editorial e que agora terão o seu trabalho cada vez mais dificultado. E a gente já vem de uma crise, né, nas livrarias, nas editoras, que sofreram muito com a digitalização dos livros, né, com a entrada de grandes potências aí da tecnologia, né, que, enfim, a gente sabe aí que fizeram essa grande estratégia de criação de monopólios, né, como é o caso da Amazon, por exemplo, que entrou aí nessa para quebrar as livrarias mesmo, foi essa a perspectiva, né? E a gente vinha numa recuperação final de 2019, comecinho de 2020, que as editoras e livrarias atribuem principalmente às feiras, né, de livros, a esses eventos, e a ascensão desses novos autores, que têm um interesse absurdo para serem lidos, né? As pessoas têm muito interesse por ler essas pessoas, né? E aí, com a pandemia, a gente teve, claro que uma queda, né? Uma impossibilidade de acontecimento dessas feiras, desses encontros, né? Das feiras literárias, que também estavam, né, nesse crescendo de lançamento de autores importantes, para a manutenção dessa pluralidade, enfim. Então, acho que a gente já vem de uma crise que estava em recuperação e que, né, vem junto com daí uma outra crise por conta do corona e aí mais um aumento que com certeza vai incidir sobre isso. E acho importante dizer que, né, a gente está falando aqui de quebrar livrarias, editoras, enfim, mas é importante a gente entender que existe todo um grupo, né, de profissionais que estão por trás dessas estruturas, né? Tradutores, editores, ilustradores, todo mundo que trabalha nesse mercado, né, e que com certeza vai sofrer os efeitos disso se esse livro for menos consumido, né? E como você falou, e é interessante uma discussão que é feita, né,
da estrutura das universidades nos últimos anos, com a política de cotas, né? E assim, a quantidade imensa de alunos que conseguiu ter acesso à universidade e que não pertence à classe média alta, né? E que são justamente os estudantes que consomem mais livros, né? Então, que claramente vão ser impactados por esses 12%. Então, isso é importante, acho que, de salientar também. E aí, eu acho que a gente pode entrar numa discussão um pouquinho, que é essa discussão do que significa a gente dificultar o acesso das classes mais baixas a um bem cultural, né? Porque a gente vem vendo aí, principalmente nesse governo, né, um ataque muito grande à cultura em todas as suas formas. Né? Acho que isso está muito claro, né? A ausência de investimento e mesmo, né, a retirada massiva de investimentos tanto da área de pesquisa e educação quanto da área da cultura. Então, o que significa a gente dizer que a gente está impedindo, né, ou dificultando o acesso das classes mais baixas ao livro, por exemplo? Acho que aí entra uma questão que é a própria cultura, né? É legal que quando a gente fala de a facilidade ao acesso à cultura, se for parar para pensar um pouquinho, parece não fazer muito sentido, porque você tem acesso à cultura só de andar, de viver, de olhar para as coisas, vocês têm acesso à cultura. A questão é, qual cultura? E daí, as pessoas sempre tiveram acesso à cultura, beleza. Qual que é o ponto central, me parece, da ascensão desses grupos que agora estão sob ataque, novamente? Sempre estiveram. É uma pluralidade cultural. Então, é um acesso à variedade cultural. Quando você restringe a pluralidade cultural, a plurivocidade, a quantidade de vozes, né, diferentes no cenário cultural, o que você faz? Você mantém como a cultura hegemônica como sendo aquela única a que nós podemos acessar. Então, por exemplo, se você mantém as coisas como estão, você vai falar, o único filme a que nós temos acesso é o filme da Netflix. O único livro que a gente tem acesso é o livro que vende aí pra caramba, são só best-sellers. Ou seja, você acaba tendo acesso a apenas uma cultura. Isso é o problema. O problema não é você ter acesso à cultura de massa, não é isso, é você ter acesso a apenas uma cultura. Portanto, o projeto me parece ser um projeto muito claro. O projeto de uma dominação cultural, de silenciamento do pluralismo, que, como nós vimos, está garantido, o acesso ao pluralismo está garantido na Constituição. É, mais uma vez, a reafirmação de uma cultura hegemônica, totalitária, que tem como função colocar-se como a única alternativa a todo mundo. Né? Ou seja, mesmo se você não se identifica com ela, é a única que você vai ter acesso. Isso me lembra um dos maiores estudiosos da cultura na sociologia do século passado, o cara que cunhou a expressão capital cultural, ou seja, que é o Pierre Bourdieu. Né? O Bourdieu eu acho que é essencial nessa discussão, né? Primeiro porque ele vai ligar o capital cultural ao capital econômico, né? E dizer que os dois estão ligados de uma maneira indissociável. A gente já falou sobre isso aqui também em outro momento. Mas eu acho que o mais importante, né, do que o Bourdieu traz pra gente é que, nesse caso de uma cultura que é hegemônica, ela é não só colocada como a única possibilidade, né, cultural, como ela é também um mecanismo de ascensão. Então, se você tem acesso a esse tipo de cultura, você pode ascender socialmente. Se você não tem acesso a esse tipo de cultura, você vai ficar à margem, né? O Bourdieu fala muito da diferença fundamental, né, e fundadora entre aquelas pessoas que têm, por exemplo, no seio da família,
um acesso à cultura desde muito jovens e crianças, né? Então, uma criança que tem acesso na sua família a livros, a cinema, a discussões mais aprofundadas, a própria língua, né? Uma perspectiva de língua portuguesa que seja a norma culta, padrão, né? Porque essa criança que tem acesso a isso, ela já chega na escola, por exemplo, que é um outro ambiente que vai validar esses mecanismos culturais, né? Ela já chega com uma vantagem em relação às crianças que não têm isso na família. Então, a escola, né, que deveria ser um ambiente em que houvesse uma democratização do acesso à cultura, ela, na verdade, é um reafirmador dessas diferenças, porque ali numa prova, né, ou né, numa aula mesmo, vai se partir do conhecimento prévio que os alunos têm. Né? Aquele aluno que vem da família já com um conhecimento cultural prévio, ele vai ser mais valorizado, mais bem avaliado, enfim. Então, essa perspectiva do Bourdieu, que é a de que quem tem acesso a essa cultura que é hegemônica está no jogo, quem não tem, não está, né? E a gente fala muito isso para pensar o vestibular, por exemplo, né? Que é uma prova que vai avaliar esse tipo de conhecimento e vai ser muito mais difícil para as pessoas que não têm esse acesso, desde o lugar familiar, entrar numa universidade, passar por um vestibular. Você pode pensar numa entrevista de emprego, né, nessa questão da língua, por exemplo. Quem tem, né, o acesso à língua se comunica bem, sabe falar bem. Hoje, várias empresas fazem testes de gramática mesmo, né, de adequação à norma culta para que as pessoas entrem nos empregos. Então, é a gente pensar um pouquinho que existe toda uma perspectiva por trás, né, dessa questão do capital cultural, que é uma perspectiva de acesso. Né? E quando você elitiza esse acesso, isso vai se tornando cada vez mais essa perspectiva de uma única cultura que é hegemônica e a que poucos têm acesso, né? E que, enfim, vai de novo, historicamente, colocar à margem uma série de vozes e de pessoas que não vão conseguir se ver representadas, como estava acontecendo. A gente estava num processo, né, de uma certa representatividade aqui nesse sentido. Para finalizar, eu só queria, você me fez lembrar de um exemplo de uma aluna nossa do ano passado, que eu achei fantástica a argumentação dela no Enem, não é à toa que ela tirou uma nota muito boa, que ela falou o seguinte, o tema do Enem no ano passado, da redação, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ela usou o Bourdieu e falou o seguinte, a prova de que é preciso ter certo capital cultural para ascensão financeira na vida é que é cobrado um conhecimento sobre cinema para se tirar uma nota alta na redação do vestibular. Perfeito, é isso, né? É uma redação que fala sobre democratização do acesso ao cinema, né? Que foi o tema do Enem, o último tema da redação do Enem, e que, para que você fale sobre isso, você precisa ter um repertório mínimo. Sim. Ou seja, né, já há um capital cultural que é exigido. Né, a conclusão, eu acho que não pode ser outra. É um projeto de dificultamento de ascensão social, de manutenção do status quo e de hegemonia cultural. Acho que a gente poderia resumir assim, talvez, né? Lógico, tem muitas outras coisas. Aqui é um ponto de vista. Sim, com certeza. Eu queria, para terminar, ler para vocês um trechinho de um romance bem emblemático nesse sentido, que é o Fahrenheit 451, que é um romance que vai se passar, né, numa grande distopia em que os livros são todos queimados, né? Os bombeiros existem para queimar os livros. Eles não existem mais para apagar incêndios porque não existem incêndios. Mas os livros são proibidos, né? E é necessário que eles sejam queimados, né? E aí tem um trecho do romance que vai dizer, basicamente, por que os livros são um objeto tão poderoso, né? Então, por que, em geral, quem está no poder teme tanto, né? Os livros. Não há neles, nos livros, nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós, a partir de retalhos do universo. A primeira,
Você sabe por que livros como esse são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Esse livro tem poros, tem feições. Esse livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmpada, emanando em profusão infinita. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores, e não com a boa chuva e o humus preto. Então é isso, né, Lindo. gente? Eu acho que os livros são, né, esses poros mesmo, de onde a gente pode enxergar a nossa humanidade mais profunda, né? E todas as perspectivas plurais da humanidade, né? Se a gente puder ter acesso a isso e cada vez mais acesso a isso, com certeza a gente vai ter a construção de uma sociedade mais humana, né? Em que a gente possa ouvir as vozes de todo mundo. Né? Com certeza. Leiam, e leiam muito. Sempre, né? Acho que os livros nos salvam todos os dias. Sempre digo isso, né? Sim. Gente, então por hoje é isso. Poderíamos ficar aqui uma vida falando sobre leitura e sobre esse assunto. Vou colocar aqui embaixo para vocês os links, né, para vocês se aprofundarem sobre questões relacionadas a esse tema, tá? É isso por hoje. Um beijo para vocês e até o próximo Contemporaneidades. Obrigado. Tchau, tchau.